eu sou prova disso, viu? Eu sou testemunha. Já estava no mesmo dia, no nosso café da manhã, o Jaci falando sobre o que ele está falando sobre aqui agora, puxa uma bandeira do bolso. E eu morrendo de vergonha, porque a minha tinha esquecido lá em casa, e nós esqueci minha bandeira lá em casa. Eu sempre ando com a bandeira americana, a brasileira e a bandeira de Minas Gerais. Que eu falo eu falo para todo mundo, eu sou mineiro, muito antes de eu ser qualquer coisa no mundo, eu sou mineiro. De onde você é? Eu sou mineiro, muito antes de eu ser brasileiro, muito antes de eu ser americano, muito antes de eu ser cidadão do planeta Terra, eu sou mineiro. E eu sempre carrego todas elas comigo. A minha bandeira de Minas tá assim, tá toda sujinha, eu sempre ando com elas. E aquele dia, era tanta coisa para fazer, e eu estava super... eu falei com o senhor, eu estava super preocupado, que o tema da minha participação ia ser outro, eu tive que mudar. E eu fiquei... eu conversei com você no dia antes, conversei um pouco antes da palestra, e é interessante que aí só puxa aquela bandeira, e eu me senti mal na hora, mas eu entendi a sua mensagem, e falo para o senhor, doutor Jaci, a bandeira brasileira, a bandeira de Minas, né, e essa bandeira dos Estados Unidos atrás de mim aqui, estão as duas sempre comigo aqui, o que isso representa para mim, obviamente, ela está com você fisicamente, é importante, mas eu nunca deixo elas em lugar nenhum, elas sempre estão comigo. As pessoas sabem, é uma coisa incrível, eu acho isso muito bonito, eu passei a admirar esse patriotismo, a bandeira representando um país, o patriotismo, essa sensação boa de você pertencer a algum lugar no país. Eu já falei isso antes, foi no Canadá, quando eu mudei para o Canadá, nós vivimos nos Estados Unidos, eu morei no Canadá. Em 88 eu mudei, fiquei 6 anos no Canadá. Eu ia no Brasil, naquela época, em 88, 89, 90, as pessoas não tinham ainda esse patriotismo, né? E eu explicava para as pessoas, eu via, gente, o canadense, quando vai tocar o hino do Canadá, o pessoal, né, vira a bandeira, às vezes adora o país deles. O Brasil precisava disso. Isso em 88, eu estava admirado, eu contava tudo, o pessoal ria de mim. E o Brasil mudou muito, e isso que o senhor fala é muito importante, porque isso traz esse sentimento do nosso Brasil, da nossa cultura, da nossa família, da minha infância, por exemplo, eu ver de onde que a gente veio. Se a gente não sabe de onde que a gente veio, né, que ditado antigo, não sabe para onde você vai. E essa bandeira, isso que o senhor fala, esse patriotismo, ele dá para a gente, esse pilar, sempre pode voltar, mesmo que você não tenha sua bandeira aí hasteada e tremulando para todo lado, você sabe que ela está com você. Ela seria o seu apoio. Eu acho isso muito importante. Essa campanha de senhor é uma coisa muito importante. Eu acho, gente, que todo mundo deveria fazer, sabe? Eu tenho aprendido muito com isso. Eu tenho aprendido quando a gente começou, doutor Jaci, não sei se o senhor sabe disso, mas no começo do ano, eu não conheci o senhor, Bolsonaro perdeu e tudo, a gente começou a fazer essa campanha, não só eu, muitas pessoas, o meu amigo Duda, você conheceu o Duda lá, estava lá na palestra, está aqui com a gente. O Duda, a gente falava, gente, coloca a bandeira do lado de fora da casa, coloca a bandeira aqui, a gente fez essa campanha, a bandeira nas janelas. Deixa eu colocar o seguinte, eu também tenho uma bandeira na minha janela, que é uma bandeira grande, e fica virada para uma rua que tem um movimento legal. Mas o ato de levar a bandeira na mão gera hormônios dentro do nosso cérebro que você não acredita. Claro. Isso é, você está cuidando, o Brasil pode explodir, mas você está aqui com ela, você não vai abrir mão dela. E hoje aconteceu uma coisa engraçada no meu consultório, chegou uma paciente que levou a filha, e ela não sabia. Quando eu cheguei na sala de espera para pedir para elas entrarem, ela olhou assim para mim e falou, bandeira no parque! Ela me reconheceu, e aí foi engraçado, porque ela entrou toda feliz, queria bater foto comigo e tal. Eu fiquei até constrangido, porque aconteceu no consultório. Ela falou, deixa eu ver no teu bolso da bandeira. Eu tirei a bandeira que estava no meu bolso, aí ela ficou mais encantada ainda, disse que ia passar para todo mundo. Então, são coisas que vale a pena, viu? O que eu estou tentando dizer para você, que eu poderia estar numa fala negativa, trazendo tudo de mal que está acontecendo, e está acontecendo. Eu não assisto televisão, eu não assisto quase nada que ficam falando o dia inteiro. As pessoas ficam colocando coisa ruim para dentro. Então, eu, para não ficar por fora, eu pego algumas livezinhas para escutar um pouco do que está acontecendo ou o que aconteceu no dia e passo reto. É importante a gente estar por dentro, não estar por fora do que está acontecendo, mas começar a pensar para frente. É que nem a história do Foro de Curitiba. Foro de Curitiba, me convidaram para coordenar, e a primeira coisa que eu falei em Foro de Curitiba não é para enfrentar ninguém, afrontar ninguém. O Foro de Curitiba é para levantar as pessoas do bem. É para aproximar os grupos no mundo inteiro, os grupos de direita conservadores. Ah, a direita tem que ser unida. Eu falei, gente, desculpe, não tem como unir pessoas tão diferentes. Ah, porque as pessoas têm ego. E tem, é normal. Cada um que está num grupo tem uma ideia diferente. Essas nossas diferentes mentalidades é o que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais. Então, o objetivo do foro não é unir ninguém, é aproximar os diversos grupos que já existem, que já têm pautas firmadas e que estão para um conhecer o outro. Olha, aquele grupo está agindo dentro da nossa pauta, vamos aproximar, vamos unir essas forças
Então, primeiro objetivo que nós temos, primeira meta que nós temos no Foro de Curitiba é aproximar as pessoas do bem do mundo inteiro. Repito, se eu tenho falado desde o começo que eu acredito que a maioria das pessoas são boas, e são, as pessoas que estão aqui ouvindo são boas, nós vamos crescer juntos, aproximando. Segundo, capacitação intelectual e capacitação emocional. Pelo menos a justificativa que eu falei antes, para que a gente possa crescer como pessoa, para que a gente possa mostrar para nós mesmos o quão grande nós somos. E nós já somos grandes. Só nos fizeram esquecer disso. Nos fragilizaram durante os últimos 50 anos, mas isso não quer dizer que você está fraco, não. Se a gente está sofrendo com alguma coisa, basta aprender a repensar essas coisas. Quando você vai ver, cara, meu Deus do céu, eu te explico em detalhes a tua fisiologia no meu último tema, meu último livro, que é Você, Ciência e Espiritualidade, e eu não falo de religião, eu começo falando de religião para mostrar que não vou falar de religião, eu provo que você foi feito para dar certo. Você que está aqui me ouvindo foi feito para dar certo. Você sabia que enquanto você está me ouvindo aqui, olha a capacidade da natureza de fazer entrar sons vibrando no teu ouvido, um monte de martelinhos lá trabalhando para gerar estímulos elétricos que levam para dentro do teu cérebro, numa área específica para traduzir aquilo, elaborar e você me compreender. Olha a tua visão, olha todos os seus sentidos que foram criados por Deus, pela natureza, para que a gente capte o mundo e receba esse mundo e possa compreendê-lo. Poxa, no mínimo, como retribuição, eu tenho que fazer um esforço para compreender. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você se afronha, mas o que eu vou repetir para você, olha o tamanho da tua capacidade. Ela é gigantesca. Se você fizer um corte na tua pele, o teu corpo vai cicatrizar. Você está aqui me ouvindo, o teu coração está batendo, você não está nem pensando nele. A tua respiração está funcionando, eu estou suando aqui, porque eu não paro de falar, que não tagarela, e aí o corpo tem que manter minha temperatura, ele perde um pouco de água, na hora que a água evapora, baixa a minha temperatura. E tudo isso sem você se preocupar, olha que maravilha que você é. Aí você vai ficar num sofá achando que você não é nada. E não teve um cara, uns 2000 anos atrás, que veio morrer para você, morrer por você, por todos nós. Então você veja a maravilha que cada um que está aqui me ouvindo é. Será que nós não podemos aproximar a todos nós e compreender esse processo de vida e de morte? Porque a morte precisa, problemas são presentes que Deus dá para a gente crescer cada vez mais. Você já pensou se a gente não tivesse problema na vida? Quão atrofiado a gente ia ser? O professor de matemática te dá problema e você fica bravo com o problema e com a matemática. Mas depois que você aprende álgebra linear, você acha fantástico. Trigonometria, geometria, isto é, os problemas acontecem, não que eu queira problema, não sou masoquista, mas quando os problemas acontecem na nossa vida, eu tenho dois caminhos, reclamar, xingar, ficar brabo, ou olhar para o problema e falar, Deus, pergunta para ele, o que eu preciso aprender aqui agora? O que está acontecendo nessa minha vida que eu preciso aprender aqui agora? Você vai começar a interpretar os problemas da tua vida de uma maneira diferente. Você sabia que está tudo certo sempre? É uma das frases do meu programa que eu mais gosto. Se está tudo certo sempre, é só porque eu não entendi ainda. Porque às vezes você perde o emprego, te rouba um carro, coisas ruins acontecem, só que essas coisas, não existe uma porta que você fecha que não abriu outra, que não cria outro caminho para que você possa crescer e cada vez mais. Você não vai para a academia fazer exercício para o teu músculo, você não está gerando um trauma no músculo para ele ficar o quê? Melhor. Então, o nosso cérebro, a nossa cabeça, se nós não tivéssemos problemas para enfrentar, queridos, deixa eu contar uma coisa para você. Eu tive uma história de vida complicada. Meu pai trabalhava que nem um louco. Trabalhou demais, ele era obstetra também. Então, eu tive um pai ausente. Eu tive uma mãe emocionalmente ausente, só que os dois me amavam demais, mas não sabiam transmitir isso. Então, você começa a apanhar da tua vida desde lá de trás. E quantas coisas ruins aconteceram para mim, para que eu pudesse pegar meu cérebro e falar, pera um pouquinho, por que isso está acontecendo comigo? Imagine, eu fui um cara que eu cresci, eu cheguei a 120 quilos. Eu roía a unha. Eu era incapaz de tentar fazer alguma coisa, de falar em público, nunca. Imagine falar em público. Mas chegou um momento que eu falei, com 21 anos, eu falei, tem algo errado comigo.
Ah, precisava muito para entender que tinha algo errado comigo? Tinha algo muito errado. Eu preciso fazer uma transformação. Por que que eu estou contando isso para você? Quantos de nós e quantos que estão nos ouvindo hoje que não tem coisas a serem transformadas? O que que eu tenho de mérito? Eu fui para cima. Eu fui atrás para fazer essa transformação. Eu fui atrás de respostas. Por isso que eu estudei tanto, questionei tanto e comecei a criar no meu cérebro situações tais que, imagine se hoje eu estou aqui falando com vocês, eu posso, se você falar para mim, Jacir, dá uma palestra agora para 10 mil pessoas, eu falo. Entende? Quer dizer, mas eu tive que construir isso numa vida, numa mentalidade que lá atrás estava me incomodando muito. Só que eu posso passar a vida inteira reclamando dos incômodos que eu tive na vida, ou criar tudo o que eu criei até hoje, está aqui na frente de vocês, tentando ajudar o nosso país. Só que eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de vocês.